Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Fontes, sou professor de matemática e o objetivo desse canal é sempre trazer um conteúdo completo, com teoria, uma lista de exercícios para depois a gente fazer a correção, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação de números inteiros. Para isso, né, você já dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente poder começar e você dar aquela moral. Então, vamos que vamos, vamos para a teoria, pessoal. Então, ó, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Primeiro, vamos falar de potenciação de números inteiros. Tá? Então, para a gente falar de potenciação de números inteiros, vamos nos organizar aqui primeiro, tá? Eu primeiro, eu vou escrever aqui, ó, 2 elevado a 3, né? Aquela potência básica que não é 6, né? Porque 2 ao cubo significa 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, né? E só para lembrar, né? O 2 a gente chama de base, o 3 a gente chama de expoente, e 2 ao cubo é uma potência, e o resultado dessa potência é o 8, né? Então, beleza, a gente tem aqui o básico de uma potência. E aí, quando a gente fala de números inteiros, significa que para esse conhecimento que a gente tem, a gente vai introduzir os números negativos, né? E aí eu quero combinar com vocês que eu tenho dois elementos na potência. Eu tenho a base, que ela pode ser positiva e negativa, e eu tenho o expoente, que pode ser positivo e negativo. No sétimo ano, né, o objetivo da aula de hoje, como a gente vai falar de potenciação de números inteiros, significa que a base vai ser positiva e negativa, né? Vai ser aqui na base que a gente vai trabalhar com a ideia do negativo. O expoente negativo, né, a gente vai deixar para trabalhar isso depois, lá mais para frente nas séries futuras, tá? Então, vamos lá. Eu quero agora trabalhar a ideia de base negativa. Mas antes da gente treinar a ideia da base negativa, vamos escrever mais algumas potências aqui, né? Vamos começar com 2 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero vale 1. 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele próprio. E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que vai dar 4. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, que a gente já fez ali, né? Estou percebendo que está dobrando aqui os meus resultados, né? Até porque são potências de 2. Aí depois eu tenho 2 elevado a 4, que dá 16, e 2 elevado a 5, que vai ser 32. Beleza. Agora, a gente falou sobre potências de base positiva. E eu vou pegar e vou agora trabalhar a ideia das potências de base negativa. Por exemplo, menos 2 elevado a 1. Menos 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1, é ele próprio. Quando eu falo menos 2 elevado a 2, eu estou falando menos 2 vezes menos 2. Negativo vezes negativo dá positivo, e 2 vezes 2 dá 4. Deixa eu destacar as respostas aqui, né? Então eu tenho menos 2 aqui, eu tenho mais 4 aqui. Depois eu vou fazer menos 2 elevado a 3, que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, tem que multiplicar o menos 2 por ele mesmo 3 vezes. Aí eu tenho 3 números negativos que eu vou multiplicar. Negativo com negativo dá positivo. E depois esse número positivo eu vou juntar aqui, vou multiplicar com negativo. E o resultado final vai ser negativo. Agora, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, o resultado aqui ficou menos 8. Acho que estou começando a entender, Bruno. Então, vamos lá. Menos 2 elevado a 4.
menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Beleza. Então, eu tenho agora 4 números negativos. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, e mais com mais dá mais. Então, quando eu multiplicar esses 4 números, eu vou ter um número positivo. E agora a parte numérica, 2 vezes 2 deu 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E nesse momento, se você estiver comparando o que você está encontrando aqui na coluna da direita, né, das potências de menos 2, com as potências aqui da esquerda, que são as potências de 2 positivo, você vai perceber que a parte numérica é a mesma, né? O 2, o 4, o 8 e o 16, a única coisa que está mudando é o sinal, né? Que por sinal, olha, o sinal que por sinal, ele está alternando, né? Então, sem fazer conta, a gente já consegue perceber que menos 2 elevado a 5, como está alternando, né? Negativo, positivo, negativo, positivo, o próximo resultado aqui vai ser negativo, e a parte numérica aqui é igual, então, menos 32. E para fechar aqui, ó, menos 2 elevado a zero, seguindo também a mesma ideia de alternância, então aqui vai ser 1 também positivo. Então, galerinha, quando a gente fala de potência, né, de números positivos, que é esse primeiro grupo, não tem muito estresse, né? O resultado é sempre positivo. Agora, quando eu estou falando de potência de base negativa, aí o sinal depende e está alternando. E se você parar e fizer aquela análise bonita, você vai perceber que existe uma relação entre o sinal e o índice, né? Porque se está alternando e você olhar para os índices, você vai perceber que os índices também alternam entre positivo e negativo, né? Então, ó, quando os índices são pares, 0, 2, 4, os resultados são positivos. Opa! Né? E quando os índices são ímpares, os resultados são negativos. Opa! E os resultados são negativos. Né? Então, vamos organizar essa informação aí. Então, ó, vamos colocar aqui na próxima página. Fazer uma... Fechou. Então vamos lá, vamos organizar isso daí na próxima página. Beleza. Então vou fazer assim, ó. Até usar aqui. Eu vou pegar e vou botar assim, ó. Se eu tenho uma potência, essa potência, ela tem duas situações, né? Vamos fazer aqui 2 setinhas. Quais são as duas situações? Né? A base pode ser positiva ou a base pode ser negativa. Quando a base... Cadê você, setinha? Aqui. Quando a base é positiva, não tem muito estresse. O resultado, ele é positivo. Tá? Quando a base ela é negativa, aí acontece aquela situação lá que tem duas possibilidades, né? Depende de um cara. Quem é esse cara? Depende do expoente, né? Se o expoente for par, a gente vai ter um resultado positivo.
Mas, se esse cara, o expoente, for ímpar, aí essa minha potência, ela vai ter um resultado negativo, né? Foi o que a gente percebeu quando a gente fez aquelas potências ali, né? Então, tá aqui um resuminho para a gente entender a ideia dos sinais das potências, tá? Então, isso daqui me ajuda a organizar a ideia. Agora, eu quero mostrar um detalhe que é importante a gente saber a diferença, saber notar a diferença. Então, vou botar aqui uma observação, que vai ser o seguinte: se eu escrevo menos 3 elevado a 2, com parênteses, e eu escrevo menos 3 elevado a 2, sem parênteses, aparentemente, essas duas coisas, elas são diferentes, porque uma tem parênteses e a outra não tem. E aí, é importante você saber o que significa parênteses e o que significa não ter parênteses. Repara que quando eu falei de número negativo aqui, ó, eu botei todas as potências entre parênteses, né? A base ali. E aí, esse menos 2, ó, que era a base, ele foi repetindo, né? Então, voltando para cá, quando eu falo que tem parênteses, significa que esse 2, que é o expoente da potência, ele tem uma base que é o que está embaixo desse expoente, que no caso, como ele está entre parênteses, a base é todo mundo que está entre parênteses. Então, a base é menos 3. Então, você está vendo aqui menos 3 vezes menos 3. Ou seja, negativo com negativo, positivo 9. Tá? Agora, quando você olha para a segunda situação, beleza, você vê uma potência aqui, sem dúvida, o expoente é 2, mas a base dessa potência é só o 3, galera. Porque esse sinal de menos, ele não está dentro dessa potência aqui. E a maneira de eu identificar é exatamente o parênteses. Se tivesse parênteses, ok, o negativo faria parte da base da potência. Mas como esse sinal de negativo ele não faz parte, quer dizer que aqui a base é só o 3. Então, a potência que você vê é 3 ao quadrado. E se é 3 ao quadrado, é 3 vezes 3. E esse sinal de menos, ele não entrou na conta, então você só repete ele. Então, aqui fica o sinal de menos, e aí a gente vai ter menos 9. Então, repara que quando o expoente ele é par, a gente vai ter uma diferença aqui, né? Porque um dá mais 9 e o outro vai dar menos 9. Então, essas paradas aqui são diferentes. Então, toma cuidado para você não confundir, ok? Então, o resultado é diferente e eles são diferentes, né? Porque a base, uma é negativa e a outra é positiva. Beleza. Agora que a gente falou de potência, né, de números inteiros, eu acho justo a gente falar da radiciação também, né, de números inteiros. E aí, já que a gente vai falar de radiciação, eu sempre começo colocando aquele exemplo clássico, né? Eu escrevi 2 ao cubo lá, então aqui eu vou escrever a raiz cúbica de 8. E toda vez que eu escrevo uma raiz, eu vou te perguntar, raiz cúbica de 8 vai ser que número elevado ao cubo é igual a 8. Para as raízes de números naturais, né, eu já mostrei para vocês que a gente pode usar a fatoração. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo da nossa aula sobre radiciação de números naturais, tá? Para você acompanhar tudo bonitinho. Mas vamos lá. Aqui a raiz cúbica de 8, que número elevado ao cubo é igual a 8? Ela vale 2. Beleza? Então, só para a gente se organizar,
Esse 3 aqui a gente chama de índice. O 8 a gente chama de radicando. E o 2 é o resultado, né? É a raiz cúbica de 8, né? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Beleza. E aí, eu preciso fazer agora alguns exemplos. E vou colocar número negativo na história. Eu vou começar colocando a raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8, você vai pensar assim, ó, que número elevado ao cubo é igual a menos 8. Bom, pessoal, que número elevado ao cubo é igual a menos 8? Vamos pensar o seguinte, eu estou olhando para uma potência aqui que tem um resultado negativo, né? Se eu voltar naquele nosso esqueminha lá de potência, né? Existe uma situação que o resultado é negativo, só que essa situação aqui, ela veio de um expoente ímpar. Mas calma aí. Opa, o resultado negativo veio de um expoente ímpar. Então, por enquanto, tá lindo, né? E o que isso significa? Vamos voltar. Ih, caramba. Vamos voltar. Se esse resultado negativo de expoente ímpar, significa que veio de uma potência que ela tem a base negativa. Então, quer dizer que a raiz cúbica de 8, que a gente está calculando, ela veio de uma potência aqui, ó, que essa base aqui ela é negativa. E o número que elevado ao cubo dá 8, a gente já viu que é o 2. Então, para eu calcular a raiz cúbica de um número negativo, né, eu sei que esse resultado vai ser negativo, e a parte numérica é só você encontrar a raiz cúbica do número, né? Então, esse 2 aqui, ele veio exatamente da raiz cúbica de 8, ou de que número elevado ao cubo é igual a 8. Vamos fazer mais um exemplo. Imagina que eu tenho a raiz cúbica de menos 125. Ou seja, eu estou te perguntando que número elevado ao cubo é igual a menos 125. Bom, tem problema o resultado ser negativo? Não, a gente viu que quando o resultado é negativo, vem de um índice ímpar. Até aqui tudo bem. Isso significa que esse índice ímpar é de uma potência que tem a base negativa. Então quer dizer que essa resposta aqui, ela é negativa. E aí o número que vai acompanhar esse sinal negativo, ele vai ser a raiz cúbica do próprio 125. Ou o número que elevado ao cubo é o 125. Então a parte do sinal a gente já decidiu, e a parte do número a gente vai calcular a raiz normalmente. Mas Bruno, tá, beleza, mas isso daí sempre vai funcionar? Sim, só que tem um detalhe. Imagina que eu quero calcular a raiz quadrada de menos 16, né? Então estou te perguntando que número elevado ao quadrado é igual a menos 16. Então eu tenho um número negativo. Ok, vou voltar na minha árvore lá, hein? Eu tenho um número negativo. Só que esse número negativo, ele vem de um índice, de um expoente ímpar, né? E o que eu quero tem um expoente par. Calma aí. Eu tenho um resultado negativo e um expoente par. Mas na tabela, Bruno, o resultado negativo, ele só funciona para o expoente ímpar. Repara que todas as outras situações, o resultado é positivo. Então, para o resultado negativo, o único caminho de chegar nele é no expoente ímpar. Então, a gente tem um problema, né? Então, no momento, não sei o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou descobrir o número que está aqui? Né? Pela nossa tabela da potência, eu não consigo determinar. E aí eu vou pegar e vou tentar achar uma outra maneira de pensar nisso, para ver se eu consigo chegar em alguma solução. Eu vou pensar só na parte do número, o 16. Se eu pegar e tentar o 4, né, que a raiz quadrada de 16 é 4, o 4 ao quadrado é mais 4 vezes mais 4, e mais 4 vezes mais 4
vai dar mais 16, que não é o que eu estou procurando. Então não ficou legal. Então isso daqui não deu certo. Agora se eu pego e falo, então vou tentar um negativo, né? Que eu quero um negativo, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Só que negativo com negativo, quando eu multiplico, dá positivo e também dá mais 16. Então repara que em nenhuma das duas situações eu consegui chegar no menos 16. Então, como a gente viu na árvore da potência e nas tentativas aqui, a gente não conseguiu chegar em um número que elevado ao quadrado dá menos 16. Então, a gente vai colocar que não existe. Só que eu vou botar aqui, ó, que não existe um resultado nos inteiros, tá? Por quê? Porque dentro desse grupo de números que a gente está estudando, do conjunto dos números inteiros, não existe nenhum valor. Mais para frente, lá no ensino médio, você vai ver que vai existir um grupo um pouco maior do que o que a gente está trabalhando, que vai ter uma solução para esse cara. Né? Até porque, antes da gente conhecer os números inteiros, a gente conseguia fazer esse tipo de conta, né? 7 menos 2. 7 menos 2 dava 3, né? A gente tem uma solução aqui. Só que quando a gente pegava e fazia o inverso, 2 menos 5, 2 a gente não conseguia retirar o 5. A gente só é capaz de responder que 2 menos 5 é menos 3 a partir do momento que a gente conhece o grupo, o conjunto de números conjunto de números dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros. Então, né, da mesma maneira, aqui vai ser isso que vai acontecer. Né? No momento, não existe raiz quadrada de número negativo, porque ele não está definido aí no conjunto dos números inteiros. Vamos organizar isso para ficar mais prático. Né? Então, ó, a raiz de um número positivo a gente sabe calcular de boa. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é na raiz de um número negativo, né? Então, ó, Então, ó, vamos fazer um esqueminha aqui na próxima página. Vai ser assim, ó. Quando eu tenho a raiz de um número negativo, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou analisar um cara que vai ser o índice, ok? Se o índice for ímpar, quer dizer que essa raiz de um número negativo, ela vai existir e o resultado vai ser negativo. Agora, se eu pegar e olhar para essa raiz e verificar que tem um índice par, então eu vou dizer que a gente não vai ter um resultado. Então, a raiz de um número negativo em índice par, ela não existe nos números inteiros. Belezinha? Bom, galerinha, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Porque a gente, para calcular a raiz de número negativo, de positivo a gente sempre fez, para encontrar a raiz de um número negativo, a gente vai seguir esse raciocínio, né? A raiz de um número negativo, ela vai existir se o índice for ímpar, o resultado é negativo e você faz o cálculo normal. E a raiz de um número negativo e índice par, ela não vai existir. Você tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Bom, galerinha, espero que tenham gostado da aula. Vale lembrar que o objetivo é sempre trazer a teoria. Agora eu vou propor uma lista de exercícios na descrição do vídeo. E no próximo vídeo a gente vai fazer a correção desses exercícios. Né? E para dar aquela moral e ajudar o canal a alcançar cada vez mais pessoas, não esquece, curte o vídeo para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho e, o melhor de tudo, compartilha com seus amigos que possam ter interesse. Muito obrigado,
Um abraço e até a próxima. Valeu!